Meio-dia e 15, nesse intervalo, Mário Mota contou a história de um filme. Como é o nome do filme? Cinema, Aspirinas e Urubus. Eu indico, assista e você vai depois você me diz. A greve da Polícia Militar da Bahia deu o que falar. O movimento por melhores salários levou à morte mais de uma centena de pessoas, porque as cidades deixaram de ser patrulhadas e a bandidagem ficou solta. Além disso, os grevistas chegaram a invadir o prédio da Assembleia Legislativa e foram cercados por aproximadamente 1.000 homens da Força de Segurança Nacional. Verdadeira praça de guerra. O pior, no entanto, é que se descobriu uma espécie de complô para que a greve se espalhasse por vários estados. Escutas telefônicas comprovavam que estava ocorrendo esse tipo de esquema. Antes de o complô ser descoberto, o deputado catarinense Sargento Amaury Soares, presidente da Associação dos Praças de Santa Catarina, foi a Salvador. O deputado aceitou o nosso convite para uma conversa sobre a greve e os soldados catarinenses à vida. Sargento Amaury, o que o senhor foi fazer na Bahia se a greve era lá e não aqui em Santa Catarina? Boa tarde. Boa tarde, Cacau. Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação e uma honra poder estar aqui. Queria dizer que todo lugar onde tem a possibilidade de haver uma tragédia, é nossa obrigação estar lá justamente para tentar contribuir para que não haja. Foi com esse intuito inicial que nós saímos daqui, até com muito poucas informações a respeito do que efetivamente estava acontecendo. E deu certo? O senhor conseguiu alguma coisa lá? Olha, eu creio que sim, porque a nossa presença lá indica que mais estados do Brasil estão vendo o que está acontecendo lá e as categorias nos outros estados também se preocupam com o que pode acontecer naquele estado. Então, a partir do momento em que não houve um confronto armado entre os manifestantes, né, os grevistas, os policiais manifestantes e as forças do Estado que estavam lá, a Força Nacional, que você citou, estava, mas tinha principalmente Exército Brasileiro. E não houve esse confronto. Então eu creio que a gente colaborou sim, contribuiu sim, estivemos conversando, inclusive com o bispo, né, Dom Murilo Krieger, estivemos lá falando e parabenizando, inclusive, pela iniciativa dele de diálogo. Deputado, não muda nada. O que é ir ali na Bahia se muitos estão indo toda hora lá para a China? Mas suas despesas foram pagas pela Assembleia Legislativa? Sim, da mesma forma que todas as questões que são importantes e fazem parte da tarefa típica de um deputado, eu creio que a Assembleia Legislativa deve sim pagar. Eu não pensei nisso antes, né? Os valores são módicos, evidentemente que não é isso que me preocupe, tanto que eu não me preocupei com isso e a pergunta veio depois de eu ter voltado, né? E eu acho que se é um assunto importante, diz respeito à vida, diz respeito à solução de um conflito dessa natureza, também a Assembleia Legislativa de Santa Catarina tem a possibilidade de participar. O senhor sabia da intenção de colocar a Polícia Militar em greves em vários estados brasileiros? O senhor apoiaria uma greve em Santa Catarina? Olha, isso não existe. Isso se criou esse fantasma também para justificar as posições que o governo federal e alguns governos estaduais tomaram. Não existe esse complô. É evidente que em cada estado existe uma conjuntura específica. No estado da Bahia existia, de um governo que não cumpre uma lei que em 2001 ele ajudava a fazer greve para que fosse cumprida, né? Existe no estado do Rio de Janeiro, que era uma das polícias mais mal pagas, uma das polícias e bombeiros mais mal pagas do país, existe um clima, né? Aqui em Santa Catarina nós estamos num momento de diálogo, isso eu disse para todos que perguntaram desde a Bahia. Quando de sua viagem a Salvador, agora explicada, eu comentei alguma coisa aqui na televisão que acabou criando pela internet um tipo de comunidade contra o meu direito de se expressar, contra a minha modesta pessoa, contra a Rede Globo, a RBS, contra as nossas famílias. E lhe digo mais, até ameaças andei recebendo. O senhor sabe quem são essas pessoas? De onde vêm esses e-mails de eleitores, soldados, grupos armados? Na rede social, todo mundo pode entrar e escrever qual nome. Então, desconheço quem sejam as pessoas que fizeram ameaça. Aliás, não acompanhei e não li. Até, inclusive, contra mim também tem algumas, né, que me entregaram bastante pesadas, né? E, evidentemente, cujo conteúdo a gente não concorda. Então, isso é possível. Precisamos, Cacau, avaliar o seguinte, isso é parte de um diálogo que nós podemos ter qualquer dia desse, que existem pessoas que trabalham com um momento de festa das pessoas. Uma multidão de gente trabalha com um momento de entretenimento, de diversão. Outras trabalham com um momento de dor, de aflição e de violência, né? Então, os comportamentos e o mundo das quais as pessoas vêm são diferentes. Então a gente tem que tomar cuidado para não achar que se avalia as mesmas coisas com a mesma baliza. E tem que tomar cuidado para não achar que eu não gosto da Polícia Militar. Tem grandes amigos na Polícia Militar, nunca fiz distinção de classe,
O senhor sabe disso? Sim, devemos continuar conversando para melhorar a relação. Deputado, como está a situação, então, do nosso policial militar aqui no estado? Ele viaja com sua família nas férias, tem carro, ar-condicionado em casa, desfruta lazer aos finais de semana, direito sagrado não na vida de um policial, mas de um ser humano? Muitos poucos têm ar-condicionado em casa e viajam com a família no final de semana. Ser humano? Muitos poucos têm ar-condicionado em casa e viajam com a família no final de semana. São raros. Inclusive, esse é um elemento ligando com a questão anterior, Cacau. No momento em que as pessoas se divertem e fazem festa, é o momento que o policial mais trabalha. O policial tem pouca vida social. Né? Inclusive, o índice de suicídio entre os militares e os policiais, em geral, no Brasil, é muito maior do que a média da população. Vamos cuidar porque mais... não tem entretenimento, não tem vida social em virtude da carga de trabalho, do baixo salário. Tem que fazer um bico no dia de folga, né? Então é uma carga muito pesada e acaba dificultando a relação familiar e Vamos cuidar mais pessoal. dos nossos policiais, então. É preciso. Os deputados, os representantes da classe e a comunidade e a imprensa. Precisamos cuidar melhor de todos os trabalhadores e dos policiais e bombeiros em especial. Muito obrigado, Cacau. Um abraço, sargento. O Jornal do Almoço prossegue aí com vocês. Valeu, Obrigado. Cacau.